Lendo a palavra bíblica, do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 10. Senhor e Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado pela Tua palavra revelada e pelo acesso que o Senhor nos concede sem intermediários. Muito obrigado pelo Teu amor, favor e poder nas nossas vidas, que eu, minha esposa, toda a nossa família, possamos efetivamente ter intimidade com o Senhor e que eu e minha esposa possamos dizer com verdade mais e mais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, pois sempre seremos pecadores, pois perfeito é apenas o Senhor, nunca nos impeça de andar na melhor da companhia que existe, que é o Senhor. Que possamos ser instrumentos do Senhor, apesar de nossas faltas, de um modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem conhecer a Tua palavra, para que se faça na vida dessas pessoas como o Senhor tem feito na nossa, conforme a Tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Tudo isso eu peço que ouça o meu agradecimento. Por isso eu agradeço em o nome do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, Deus conosco, invocando o nome santo do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, que por amor tão grande o Senhor fez como quis e fez, conforme diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna em Teu Filho, o Cristo, é vida abundante, próspera, rica daquilo que verdadeiramente vale, muito além do dinheiro. Tudo isso eu te agradeço e peço, grato, em o nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor, Deus dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, Criador de tudo que há. Amém. Bem, temos no capítulo 10, 19 versículos, e diz versículo 1 em diante. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Hanum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então a Amon dos servos de Davi, os servos de Davi, repetindo o 4º versículo que nos diz. Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tornar a soldo 20.000 homens de pé, dos ciros de Bet-Reoabe, e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca, e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os ciros de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro,
e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, 14º versículo, novamente, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram-se a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Repetindo o 19º e último versículo do capítulo 10 do segundo livro de Samuel, que nos diz: Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Por meio destes 19 versículos, nos fala o capítulo 10 do segundo livro de Samuel sobre Davi, que derrota os amonitas e os sírios, em todo o versículo. Na realidade, seria como Deus continua a usar Davi e como seu instrumento para garantir efetivamente as vitórias de Israel. Sempre é assim. Desde que existe o mundo, nas relações humanas existem os opositores. E nesses entraves, vence sempre aquele que a providência divina determinar a escolher. Não existe gigante diante do poder de Deus. Não existe inimigo mais forte que tenha a capacidade de vencê-lo. Nas batalhas em que a vitória parece não nos sorrir, se aconteceu, é Deus mostrando que precisamos melhorar alguma coisa, tirar algumas respectivas lições, ou degrau que nos faz voltar para pegar impulso para ir adiante. Não há derrotas, não há dificuldades que consigam limitar o nosso Senhor. Que possamos viver o extraordinário todos os dias, que é viver em meio ao mover de Deus em nossas vidas, em meio ao mover de Deus na vida daqueles que podem ser instrumentos dele na nossa vida, que possamos nos fortalecer da sabedoria divina a ponto de estarmos aptos para ter tanto, ser tão abundante, que possamos ser instrumentos do Senhor na vida dos outros, e possamos viver conforme o seu propósito, que possamos viver em meio exclusivamente ao seu amor, favor e poder. É o que desejo para a minha vida, para a vida de todos os meus familiares, para a sua vida que chegar esse vídeo e a todos os seus familiares, também a nossa vizinhança, e por que não dizer toda a nossa sociedade. Que Deus continue a agir entre nós, é o que desejo. Sucesso.